Bom, então, na aula passada a gente fez um exemplo, um exercício, né? Que eu adaptei aqui, eu não vou resolver, na verdade, eu vou deixar indicado aqui, que é coisa simples, que é o seguinte, né? A gente viu que na configuração original, isso daqui está virado, né? Tanto é que o 1 aqui está tudo virado, porque eu simplesmente peguei e virei ele 90 graus. Porque se a gente precisa de uma força, né, para manter esse anteparo aqui parado na horizontal, significa que a água exerce uma força, né, que a variação da quantidade de movimento linear está exercendo uma força no anteparo. E aí, se você virar isso a 90 graus e botar uma pessoa, ou não sei, uma massa que você imaginar, e fizer a mesma configuração, ou seja, ela entrando aqui no eixo Y e saindo no eixo X, né, ela entra, o líquido, o fluido, pode ser gás também, eventualmente, entra com uma certa quantidade de movimento linear em Y e sai aqui pela superfície de controle 2 aqui, né? Por aqui, sem nenhuma componente em Y da quantidade de movimento linear. Então, essa variação de quantidade de movimento linear que exerce, que é o que diz o princípio da quantidade de movimento linear, né? O somatório das forças em cada uma das direções, em cada uma das projeções nos eixos cartesianos, ela é igual à variação da quantidade de movimento linear. Então, essa variação aqui exerce uma força na placa que pode eventualmente suportar uma pessoa ou a massa que você imaginar. E aí eu vou deixar indicado aqui, depois vocês veem passo a passo, mas o que muda, né, com relação ao exercício que a gente fez, é que agora a gente tem a força-peso, né? Como a gente está em Y, a gente tem a gravidade agindo para baixo. Então é só isso que muda. O resto, a variação da quantidade de movimento linear é a mesma, né? Porque o fluido entra com a sua componente toda em Y, né? Então a gente tem uma velocidade que o fluido está entrando, mas essa velocidade só tem componente em Y, e na saída só tem componente em X, né? Então essa variação de quantidade de movimento linear que faz a força, que exerce a força, né, para suportar essa plataforma, eventualmente. E aí tem uma questão aqui... não, tá. Depois eu vou falar dessa questão do sinal. Mas, então é isso, né? Depois vocês deem uma olhada, né, na substituição dos valores numéricos, mas basicamente aqui, o resultado das contas é que a velocidade da água tem que ser de 9,4 metros por segundo para manter essa pessoa em pé. Ou então uma vazão máxima de 93 quilos por segundo, que é bem grande, né? Quase 100 quilos por segundo. Então, em um minuto você tem 600 quilos de água ali escoando, né? Tá? Então é uma vazão meio bruta. Se fosse ar, aí tem que mudar as propriedades aqui, né? A massa específica do ar seria 960 km por hora, que é muita coisa, né? 268 metros por segundo, ou 960 km por hora, se a gente tivesse com um jato de ar aqui para manter essa pessoa em pé. Tá? Aí depois vocês deem uma olhada com calma, né? Eu sempre acho importante vocês fazerem esses exemplos, porque eles explicam muita coisa, vocês entendem muita coisa a partir dele. Aqui, o que a gente tem é um reservatório, outro exemplo que eu não vou fazer, eu vou deixar indicado aqui, depois vocês veem aí, ó, a resolução vai estar aqui. Mas deixa eu voltar aqui, ó, tem um reservatório, e a situação aqui é a seguinte, esse reservatório, ele não está sendo preenchido nem esvaziado. O que está acontecendo aqui é que tem água entrando, e na mesma taxa que a água entra, pela superfície de controle 1, ela sai pela superfície de controle 2 e 3. Então, o que acontece? Esse nível H aqui, ó, ele é constante. E aí, a pergunta aqui é a seguinte, se eu quiser saber a massa de água que tem aqui dentro, essa balança vai me informar isso? Alessandro e Zé Paulo, que estão aí ao vivo, o que vocês acham? Vocês acham que se o seu chefe... Aí é uma brincadeira que o enunciado faz, eu tirei lá de um livro de mecânica do Fox, na verdade. Esse é do livro do Fox.
Se o chefe de vocês perguntasse assim para vocês, olha só, eu quero saber qual a massa de água que tem dentro desse tanque. Ele não sabe a massa de água. É suficiente eu pesar? Ou seja, a mesma coisa, a pergunta é a seguinte, né? Se isso daqui fosse fechado e aqui não tivesse água entrando, certo? É claro que a balança ia fornecer essa massa aqui, né? Lógico. Agora, nessa configuração que está entrando e saindo, vocês acham que o resultado aqui, a massa que a balança está dando aqui é a mesma do que se não tivesse água escoando? O que vocês acham? Professor, mas isso aí está em regime permanente? Está em regime permanente. O que entra aqui, é isso que eu falei, ó, o nível é constante. O que entra, né, a massa de água que entra aqui por segundo é igual à soma das massas que sai por segundo aqui e aqui. Então está em regime permanente, sim. Não varia o nível. Então, professor, por essa condição induz a gente pensar que sim, né? Por estar por Né? regime permanente, né? Então a gente não vai ter oscilação da massa. Então vale a pena pensar que sim, você representaria. Faz Eu sentido. concordo com o Alessandro. Eu concordo com o Alessandro também. Então, aí eu acho interessante esse exercício. Uhum. Então temos 2 votos para que é igual, né? Mas é o seguinte, o que é interessante desse exercício é justamente até uma pergunta que o Emerson tinha feito na aula passada, né? Que aqui ele mostra, né? O que esse exercício aqui mostra? Também não vou resolver, eu vou deixar indicado e eu só vou mostrar para vocês o resultado final, né? A relação entre a variação da quantidade de movimento linear e o somatório das forças que agem no volume de controle. Então, olha só, a gente tem um termo de velocidade em y aqui e a gente não tem nas saídas. Então, na vertical, em y, a gente tem a variação da quantidade de movimento linear do fluido, porque ele entra com essa componente aqui em y e não tem nenhuma componente em y na saída. Então, para a gente levar em conta a massa que está sendo indicada na balança, a gente tem que levar em conta também, nesse caso aqui, ó, quando tem água escoando e saindo nessa configuração, né? Se ele estivesse saindo na vertical, aí sim, não teria nenhuma mudança. Mas como você tem água entrando na vertical, né? Como você tem um volume uma superfície de controle que faz com que o fluido entre na vertical e ele saia na horizontal, essa variação de quantidade de movimento linear tem que ser levada em conta. Entendeu? Então, aqui, ó, se a gente, aqui, essa é a expressão, né? Se a gente aplicar essa expressão aqui em regime permanente, esse cara aqui vai embora, certo? Porque regime permanente nada varia no tempo. Professor, eu posso entender assim que teria uma pressão de V1? Seria isso, professor? Na Poderia verdade, entender assim? aqui é pressão atmosférica, né? Então, na verdade, se isso daqui fosse um tubo fechado e pressurizado, você ia ter que somar isso também. Tem um exercício assim também. Se fosse pressurizado, sim. Aí você teria razão. E aí você teria que somar mais um termo de força de superfície. Tá? Aqui a força de superfície é só a reação aqui, ó, nesse exemplo. Mas como ele está na pressão atmosférica, tudo aqui está PATM, tudo PATM aqui, não. Na verdade, você tem que entender como variação da quantidade de movimento linear. É isso aqui, ó. É esse termo aqui, que está variando. Então, o RY ali, ele vai ser a força de corpo, que é a aceleração local da gravidade, e o termo representando a variação da quantidade de movimento linear. A variação da quantidade de movimento linear, lembra que é massa vezes a velocidade para um corpo rígido, né? Certo? E para a gente aqui, basicamente, é a vazão mássica vezes a velocidade, vezes a diferença do vetor velocidade, seja em magnitude, seja em direção. Tá? Então, a quantidade de movimento linear é isso, é a famosa massa vezes aceleração, que a gente usa lá na segunda lei de Newton, né? Tá? Isso daqui é exatamente a segunda lei de Newton para um fluido escoando. Beleza? Então, aqui a gente tem que levar em conta a variação da quantidade de movimento linear, seja ela variando no tempo, ou seja ela variando de direção, que é o que está representado aqui por esse termo nas superfícies de controle. Certo? Então, está todo mundo aqui na pressão atmosférica. Ó.
Tá? Tem um exemplo com tubo pressurizado aí para frente que eu vou deixar indicado para vocês também. Tá? Então, daqui, ó, talvez aqui fica mais claro, ó, já fazendo as simplificações, olha lá, ó, força de superfície, que é o RY, que age no volume de controle, né? Mais a força de corpo, que é o peso do tanque e o peso da água. Ele diz ali no enunciado que o tanque tem um certo peso, né, que é um tanque de ferro, e o tanque da água, mais a variação da quantidade de movimento linear do fluido. Tá? Aqui em Y, aqui, ela acontece, porque a gente está em Y, né? Certo? O peso está sendo, a balança está medindo aqui em Y. Então, tá vendo? Aqui a gente tem a componente Y que não tem na saída. Então, existe uma variação da quantidade de movimento linear. Então, esse exercício, ele é bom para indicar isso, né? Vamos dizer assim, para deixar mais explícito essa questão de como a variação da quantidade de movimento linear do fluido, se você tem um escoamento de um fluido e você quer variar a direção dele, você só consegue fazer isso exercendo uma força. Ou, inversamente, se o fluido tem a direção variada, ele tem que estar exercendo a força em algum elemento. Tá? Então, basicamente é isso, é uma variação de direção que varia a quantidade de movimento linear do fluido, que faz com que a massa que essa balança está medindo aqui não seja igual ao caso, ou de novo, né, se a saída estivesse na mesma direção, né, se tivesse um ralo aqui embaixo, aí também a balança ia medir a mesma coisa do que se ele estivesse fechado, tá? Porque aí a quantidade de movimento linear do fluido não ia variar, porque o M.V, né, a vazão mássica, aqui, ó, esse cara aqui é o M ponto, né, então a vazão mássica vezes a velocidade seria igual na saída e na entrada, né, se as áreas fossem iguais, né, um ralo com a área igual da entrada. Então a velocidade na entrada ia ser igual à velocidade na saída, a vazão mássica também, porque a área não ia variar. Tá? Beleza? Professor, então quer dizer que a leitura na balança seria superdimensionada, é isso? Aqui, ó, olha aqui, Alessandro, isso mesmo, esse slide aqui, ó. Então, ó, o RY, o que ele vai ler? O peso do tanque, mais o peso da água, beleza. mais a variação da quantidade de movimento linear. A variação da quantidade de movimento linear está dando 81 newtons. O peso do tanque com o peso da água está dando 22,2 mais 511. O total está dando 614. Ou, usando, né, o G igual a 9,81, a massa com essa configuração aqui deu 62,6 quilos. E a massa da água mais a massa do tanque tem 54,4. Então, sim, a variação da quantidade de movimento linear nessa configuração aqui está fornecendo uma leitura da balança de 81 newtons a mais. Tá? Simplesmente porque a água muda de direção. Tá? Só por causa disso. Só porque a saída aqui, e não tem nenhuma reação em X, né? Porque assume-se que a área 2 e a área 3 são iguais, então não existe nenhum termo de quantidade de movimento linear em X na entrada, mas esses termos aqui se cancelam, né? Para a direita e para a esquerda. Então a balança não tem nenhuma. Se tivesse uma área diferente num lado do que do outro, aí ia ter uma reação em X também, né? Tendendo a empurrar ela para um lado ou para o outro. Tá? Beleza? Mas é isso assim, a parte, toda a questão do desenvolvimento que vocês têm que fazer sozinhos depois, que é importante, partindo da equação geral, chegar na resposta final, conceitualmente, para mim, o que é mais importante é vocês entenderem que sempre, só de você olhar a configuração do exercício, você já tem que mais ou menos saber o que fisicamente está acontecendo ali, até como engenheiros, na verdade, né? Não é nem para resolver o exercício. É na vida profissional de engenheiros de vocês mesmo. Então, vocês olhando para uma configuração, você já tem que mais ou menos perceber o que está acontecendo ali, né? Está entrando água em Y, né? Entrando fluido ou líquido em Y, se ele não sai com uma componente em Y, tem alguma coisa acontecendo em termos de força ali. Tá? Beleza? Uma outra coisa importante desse exercício, que depois vocês fazendo sozinhos, vocês vão perceber isso, é que a questão do sinal, lembra que essa integral de superfície aqui, eu vou voltar mais um slide, essa integral de superfície aqui, ela tem umas pegadinhas, né? Essa daqui, ó. A primeira pegadinha é esse sinal aqui, ó, que é a projeção de V em dA, né?
Você lembra que se a normal unitária é sempre para fora, a normal unitária da área é sempre para fora, então aqui a superfície de controle tem uma normal unitária para fora, isso a gente assumiu por hipótese, né? Então, esse termo da projeção de V em dA, ele vai primeiro já fornecer um sinal, né? Se é positivo ou negativo. Aqui é negativo, porque a velocidade e a normal estão em sentidos opostos, né? Na superfície de controle 1. Em 2 e em 3, essa projeção é positiva. E a outra questão do sinal é essa projeção aqui nos eixos coordenados. Então, se a gente assumir o y para cima aqui, ó, esse vetor velocidade v1, ele é menos vy, porque ele está no sentido negativo de y, tá? Beleza? Então, isso é uma coisa que vocês têm que sempre ter em mente. Então, aqui, ó, tem o menos da projeção e o menos do sentido do v, tá? Então, esses dois caras aqui vão fazer com que esse termo, ó, fique positivo. Tá? Então, isso é uma outra coisa que na hora que vocês estiverem resolvendo aí, para chegar numericamente nesses valores, vocês vão se deparar com isso. Tá? E aí, é essa a explicação, né? E aí, essa figurinha aqui explica isso melhor, né? O eixo, qual o sentido dos eixos coordenados, e o sentido da velocidade, né? E a normal unitária, ó, sempre para fora. Tá? Então, aqui a normal unitária para fora, né? Para fora, aqui para fora e aqui para fora. E aí, se está entrando ou saindo, e se está entrando ou saindo, né? A velocidade, se ela está entrando e saindo em cada uma das superfícies de controle. Tá? Mas aí, conceitualmente, o que é mais importante desse exemplo aqui é exatamente o que a Alessandro notou. Existe um superdimensionamento, né? A balança vai medir um valor, uma massa maior do que o que realmente é, por causa dessa variação da quantidade de movimento linear. Quer falar alguma coisa aí, Zé Paulo? Não, professor, desculpa, o microfone que acionou. Não, beleza. Tá, então, conceitualmente é isso. São as variações da quantidade de movimento linear que provocam forças ali no volume de controle, tá? Beleza? Esse daqui, ó, é um exemplo que eu vou fazer com vocês, que eu acho ele importante, que é exatamente essa questão que a gente estava falando. Então, a gente tem um anteparo, e aí um jato d'água que sai de um bocal com a velocidade de 3,048, então está quebrado assim, porque originalmente esse exercício era em pé, né? Era em unidade, aqui, ó, tá tudo em unidade inglesa, 10 pés por segundo. Aí eu passei para metro por segundo para a gente não... Enfim, só fiz a conversão, né? Tá? Só para depois bater o resultado final, para eu ter certeza que estava tudo certinho. Então, uma área aqui toda quebrada também, né? Porque a área em pé por segundo, pé quadrado aqui. Então, ó, a velocidade do jato é de 3,048 metros por segundo, atinge uma superfície plana de um defletor e é desviada com ângulo θ. Tá? Então, aqui, ó, de cara, né? A gente já vê que se a gente tem uma certa componente na entrada e uma diferente na saída, não tem jeito, intuitivamente, você já percebe que isso daqui, a tendência da água é empurrar esse anteparo para a direita, e como ele sai com essa componente para cima, que não tinha aqui para baixo, né, a tendência aqui da água saindo é empurrar esse anteparo para baixo. Tá? Então, intuitivamente, olhando assim, né, essas variações de quantidade de movimento linear, ou seja, a variação da direção do vetor velocidade, exerce uma força no volume de controle. Tá? Beleza? E a gente tem que quantificar. A nossa tarefa como engenheiros é quantificar e entender essas relações de fluidos escoando com forças que estão sendo exercidas na vizinhança, né? Tá? Que é o que a gente faz usando o princípio da quantidade de movimento linear. Beleza? A gente até agora viu a conservação da massa e o princípio da quantidade de movimento linear. Bom, então, esse jato d'água, né, ele atinge uma superfície plana de um defletor. O defletor seria esse anteparo aqui, né? Você pode chamar de anteparo ou defletor, tanto faz. Anteparo ou defletor. Enfim, essa peça aqui, né, que está fazendo a água mudar de direção. Então, assumindo escoamento incompressível em regime permanente, ele quer saber a força de ancoragem necessária para manter a superfície estacionária e um gráfico de θ variando, né? Em função do θ aqui, desde θ0, né? No momento que esse ângulo é 0, até o momento que ele é 180. Ou seja, ele faz a água virar 180 graus.
Então, desprezar a força de corpo pela ação da gravidade, o atrito, e a área do jato não muda, né? É sempre a mesma, e a massa específica da água é essa daí, tá? Beleza? Então, aqui só ficar ligado que ele não chama de Y, né? Ele chama de Z, ele assume o eixo vertical como Z, e a gente faz aqui, ó, as componentes da expressão da quantidade de movimento linear, né? Então, sempre que a gente tem forças, sempre que a gente quer saber as forças exercidas pela variação de direção de um fluido, o princípio da quantidade de movimento linear, e aí aplicada aqui, ó, em cada uma das projeções, X e Z aqui no caso, né? Tá? Certo? Aí a gente usa as hipóteses, né, que foram dadas lá no exercício, regime permanente. A gente assume que os vetores de velocidade são uniformes, né? Então eles podem sair de dentro da integral. Então a gente tem, esse termo aqui a gente já viu, né? A vazão mássica, a projeção de V em dA, eu já fiz aqui os sinais, né? A projeção de V em dA na saída é positiva, certo? Aqui, ó, tá marcado de vermelho aqui, né? Então aqui tem a normal unitária, observa também que a superfície de controle, aquilo que a gente tinha comentado, né? Ela foi feita perpendicular aqui ao vetor velocidade, para a gente ter essa projeção calculada de forma fácil, né? A gente simplesmente fazer a multiplicação do V com a área. Tá? Então, vocês podem fazer isso, de forma geral vai ser assim os exercícios. Tá? Então, a gente tem o vetor velocidade, né? Aqui seria a velocidade V2, né? Uma velocidade média aqui na saída. A gente assume a gente não assume que a velocidade é sempre uniforme, né? Tá? Então, o vetor velocidade V2 na saída e o vetor velocidade V1 na entrada. Tá? Então, V2A2, como a normal unitária está para fora, na mesma direção do V2 é positivo. E na entrada, né, essa integral da negativa aqui, por causa dessa projeção do V em dA. Tá? Beleza? Então, menos Vx1, ρA1 V1, e na saída Vx2, né? O que é o Vx2? Né? É a componente, certo? Como a gente está falando das projeções, o Vx2 é a componente em x. Aqui a gente tem um Vx2 e um Vy2, né? Porque o V2 está inclinado ali com certo ângulo θ. E a projeção do V2 nos eixos x e y estão aqui, né? Tá? Então é o Vx2. Lembra que quando a gente faz a projeção, essa, na verdade, a primeira projeção aqui é do vetor velocidade na área. E a projeção dos eixos coordenados é esse vetor velocidade aqui da integral, né? Tá? A gente viu isso na aula passada. Então a gente tem o Vx2 e aí a projeção do ρV em A, né? Então fica ρA2V2 menos Vx1, ρA1V1, tá? Beleza? Então, esse é o princípio da quantidade de movimento linear para o eixo X. E aqui é a mesma coisa para o eixo Z, que é o eixo vertical ali, né? Se vocês quiserem chamar de Y, pode ser também. Beleza? Então, FAZ. O que é o FAZ? Né? É a reação, né? E o FAX são as forças de corpo, a gente despreza, né? Aqui, o somatório das forças aqui envolve as forças de superfície de corpo. Eu já joguei fora as forças de corpo, porque ele falou aqui, ó, despreze as forças de corpo pela ação da gravidade. Então, a força de superfície, só ficaram as reações. Aqui ele colocou a reação para a direita, né? A gente vai ver que, na verdade, isso aqui está errado, né? Porque se a tendência desse escoamento é empurrar o anteparo todo para a direita, a reação no volume de controle tem que ser para a esquerda, né? Para mantê-lo parado. Tá? Mas tudo bem, depois a gente vai ver que esse sinal aqui está invertido. E na vertical, a gente tem a velocidade em Z, né? Em 2 na saída aqui, né? Aí agora a gente está na projeção em Z. Então a gente tem o V2Z, que é o que eu fiz ali, né? Na verdade eu botei Y, mas é Z, né? VZ2 menos VZ1, né? A componente em Z em 1, ρA1V1, tá? Beleza? Simplesmente fazer essa diferença de projeção de vetor e a vazão mássica. Mas o V1, olha só, o V1 aqui, ó, ele só tem componente em X, certo? Ele não tem nenhuma componente em Y aqui. Beleza? Ele não tem nenhuma componente em J nem K, ou em Z, né? Na verdade, que o eixo vertical dele é o Z ali, tá?
E o V2, ele tem, né, na saída aqui, ó. Na saída ele tem componente em X e ele tem componente em Z também. Então tem um Vx2 mais J, 0J, né, em Y, mais o Vz2 em K. Tá? Beleza? E o Vx2 é o V2 cosseno θ e o Vz2, V2 seno θ. Alguma dúvida aqui? Nessas equações aqui? Isso daqui a gente já viu na aula passada. Aqui são as projeções do vetor velocidade, né? E aí o somatório das forças desprezando as forças de corpo. E aqui regime permanente, esse cara aqui vai embora. Tá? Tranquilo até agora? Tudo bem, professor? Oi? Tranquilo, professor. Beleza, então tá. Então vamos lá. Simples, né? Vocês veem que não tem mistério. Então, escoamento incompressível, área constante, então dá continuidade, A1V1 igual a A2V2, então se a área é constante, V1 igual a V2. Então a magnitude do vetor velocidade não varia. Então a velocidade que ele entra V1 aqui é a velocidade que ele sai V2 ali, tá? Na superfície de controle em 2. Certo? Pela continuidade. Se a área não varia, a velocidade não varia. Aí agora é só substituir, eu posso... isso daqui foi mais uma comodidade, né? A questão da continuidade foi mais uma comodidade, e aí a gente viu que esses vetores de velocidade aqui, ó, eles são iguais. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Beleza? Então, pela continuidade, eles são iguais. Então, a gente pode, enfim, substituir em qualquer um dos termos aqui, né? A gente pode botar V1 aqui ou V2 aqui. Tá? Mesma coisa aqui. V1, tanto faz. Qualquer um que usar. Eu decidi usar o V1, mas vocês poderiam usar o V2. Numericamente, eles são iguais. Não vai fazer a menor diferença. Tá? Então, aí eu posso agrupar, né? Eu posso botar o termo ρ1, ρA1V1 em evidência aqui. Fica 1 menos cosseno θ. Tá? Essa expressão aqui. Então, esse termo aqui, ó, eu posso separar uma dessas velocidades aqui, ó, e ρAV é a vazão mássica, m ponto. Posso escrever assim também, tanto faz, tá? Vazão mássica vezes velocidade, tá? Beleza? 1 menos cosseno θ é a reação em x. E a reação em y é a mesma coisa, né? Pega essa expressão aqui. Professor, por que o V1 estava ali ao quadrado? Porque aqui, ó, observa que aqui, né, o V1 igual a V2, então eu posso botar... o que é o Vx2 aqui? Ó? É o V1, o próprio V1, né? A própria projeção dele aqui, tá vendo? Então no Vx2 virou V1, no Vx1 também virou V1. Então tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? V1. Que era a projeção do V1 em X, né? Quando a gente faz a projeção em X, esse cara aqui é a projeção. No eixo coordenado, na verdade isso aqui é na saída, desculpa. FAX, isso é na saída, então por isso que apareceu o cosseno θ, é o Vx2, na verdade o Vx2 está aqui, ó. Aqui, que é o V2 cosseno θ. Certo? Então o que é o Vx2? É o V2 cosseno θ, né? É a magnitude do vetor velocidade na saída vezes o cosseno θ, certo? Beleza? Então por isso que apareceu o quadrado, ó, V1 cosseno θ, ou V2 cosseno θ, ρA2V1, então aqui já tem um quadrado aqui, né? E na entrada, a única componente do vetor velocidade é em x mesmo. Então é o próprio V1, né? Tá? Ele não tem nenhuma componente em y porque ele sai do bocal alinhado ali com o eixo x. Certo? Aí V1, ρA1V1. Então aqui fica o V1 ao quadrado também. Isso daqui é dessa projeção, né? Esse termo aqui, ó. Esse ρA1V1 é dessa projeção. E o outro V1 é dessa projeção aqui no eixo coordenado. Tá? Isso daqui é a projeção da velocidade na área. Deixa eu pintar aqui. Ó. Isso daqui é a projeção da velocidade na área, né? E isso daqui é a projeção no eixo coordenado. Tá?
Então, por isso que apareceu o V1 ao quadrado. Esse termo Vx1 aqui é o próprio V1, porque na entrada ele está alinhado com o eixo X. Então, V1 ao quadrado aqui, e aqui é o V1 ou V2 cosseno θ, certo? Daí que vem o V1 ao quadrado aqui. Aí a gente tem m ponto V1, 1 menos cosseno θ, é a reação em X. Em Y é a mesma história, né? V1 seno θ, que aqui a gente está na superfície de controle 2, né? Ou V2 seno θ, tanto faz, tá? V1 seno θ, ρ2 V1 ou V2. Menos VZ1 na entrada não tem nenhuma componente em Z, tá? Que é igual a zero. Então esse termo aqui vai embora. Em X a gente só tem essa parcela aqui da quantidade de movimento. Em Z, né, a gente só tem essa parcela na saída da quantidade de movimento linear. O fluido não entra com nenhuma parcela de quantidade de movimento linear. Então, ρ2, V1 ao quadrado seno θ. Ou, se a gente quiser pegar um V1 aqui e jogar no M ponto, né? M ponto, V1 seno θ. Onde o M ponto é ρA1, V1 ou ρA1, V2, ou ρA2, V2, né? Porque A1 e A2 são iguais, V1 e V2 também são. Tá? Vezes o V1 seno θ, que é o que está aqui, né? Certo, galera? Beleza? Então, jogando valores numéricos aí, ó, né, temos a massa específica, a área, a velocidade, né? Tá? Jogando só os valores numéricos. A reação em X é 51,37, 1 menos cosseno θ. E a reação em Z, então é esse cara aqui, né? É esse cara aqui. E a reação em Z é esse camarada aqui, que é o que está calculado aqui. Tá? Jogando valores numéricos, 51,73 seno de θ. Tá? Então vamos ver um gráfico aqui, ó, que isso é interessante, que esse aqui é, na verdade, talvez seja a primeira parte do curso que a gente fala alguma coisa de máquinas de fluxo, que isso daqui vai ter uma aplicação em máquinas de fluxo. Na verdade, começa aqui, a gente na aula de hoje ainda vai falar alguma coisa, quando esse anteparo se move, aí essa análise vai se estender um pouco, mas esse primeiro gráfico aqui, ele vai ajudar vocês lá na frente também em máquinas de fluxo, e isso vai voltar lá também, na verdade, quando a gente falar de turbinas de Pelton. Que é o seguinte, olha só, presta atenção aqui, ó. A gente tem esse anteparo aqui, né, que ele está parado, ele está ancorado ali, e a gente tem que exercer uma força em X para mantê-lo parado, né, para impedir que ele se mova para a direita, aqui no caso, né. Na verdade, essa AX aqui a gente vai ver que está ao contrário. Então, opa, acho que eu esqueci de uma. 51,3. Aqui faltou um sinal, né? Aqui faltou o sinal de menos aqui, ó. Desse menos aqui, tá? Beleza? Então aqui está o menos, ele voltou aqui. Então, a força em X é essa expressão, a gente viu, né? E a força em Z é essa expressão. E o que ele está fazendo aqui, ó? O que são esses dois gráficos? É esse ângulo θ aqui variando de 0 a 180. Ou seja, do momento que essa antepara é simplesmente uma placa plana, aí você vai aumentando, 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 até o momento que ele vira um C, e aí o fluido entra com certo vetor velocidade e sai com vetor velocidade na direção contrária. Então, o que acontece com as reações em X e em Z, nesse caso? Ó? Em 0, a gente não tem nenhuma reação em X. Aí aqui para baixo, ó, olha só, o gráfico está separado. Embaixo a gente tem o FAX, em cima o FAZ. Em 0 não existe nenhuma reação. Por quê? A mesma quantidade de movimento linear que o fluido entra, ele sai. Porque o ângulo é 0, então ele não tem nenhuma projeção em Z, certo? E ele está todo alinhado com o eixo X, tanto na saída quanto na entrada. Então a reação em X é 0. Então está aqui, ó, o FAX, né, a reação em X, ele é 0, porque não existe variação de quantidade de movimento linear nem em X e nem em Z. Não vai existir nenhuma componente em Z, nem na entrada e nem na saída se o ângulo for 0, entendeu? Imagina que esse anteparo está abaixando e ficando alinhadinho ali. Então, como a variação de quantidade de movimento linear é 0 em X, o FAX é 0,
e o f a z é zero, porque não existe nenhuma componente em z nem na entrada e nem na saída. À medida que o ângulo θ vai aumentando, à medida que esse cara aqui vai se inclinando, a componente em x vai aumentando, porque ele tem uma certa componente em x, e aí, ó, em zero, né? Então, aqui o V1 na saída, o V2 igual a V1. Se ele inclinou um pouquinho aqui, ó, se essa anteparo inclinou só um pouquinho, e o V2 agora está com esse ângulo θ, o que vai acontecer é que na saída eu vou começar a ter uma diferença, né? Agora, quando a gente tem esse ângulo θ, deixa eu botar em escala ali, que talvez vai ficar melhor. Não está em escala, eles vão ficar iguais. Deixa eu tentar. É porque, na verdade, também quando o ângulo é pequenininho, eles vão ficar quase um em cima do outro, né? Então, aqui a gente tem um V2 para θ igual a zero. Se a gente começar a inclinar só um pouquinho, esse cara vem para cá, né? Essa magnitude, ela sobe ali o ângulo θ, e a projeção vai estar aqui agora. O V2 para θ igual a, não sei, vou chutar aqui, 1 grau, por exemplo. Então, o V2x agora, a diferença do V1 para o V2x é pequenininha. E aí a gente começa a ter aparecer uma reação em x aqui, à medida que essa diferença começa a aumentar. Ela é pequenininha no começo, aqui, ó. À medida que o ângulo θ vai aumentando, você vai tendo uma variação do vetor velocidade em x na saída, certo? Quando o θ igual a 90 aqui, ó, você não tem nenhuma componente em x e tem uma componente desculpa, não tem nenhuma componente em x na saída, e na entrada o vetor velocidade tem toda a sua componente em x, certo? E à medida que o ângulo vai aumentando, o que acontece? Agora você vira, né? O fluido está virando aqui, ó. E aí o que está acontecendo é que a gente vai somar, em vez de subtrair a quantidade de movimento linear na saída com a entrada, a gente soma, lembra? Deixa eu voltar aqui alguns slides, ó. Lembra que é Vx2 menos Vx1, certo? Esse cara aqui começa a ficar negativo. Por quê? Esse cosseno θ aqui, ó, quando o θ é maior que 90, ele é negativo, né? O cosseno de θ, quando o θ é maior que 90, é negativo. Então a gente tem menos Vx2 menos Vx1, e aí você soma esses dois termos. Tá? Então por isso que quando o θ passa de 90 aqui, ó, você continua somando a reação em x ali até o máximo, que o θ é 180. Então quando o θ é 180 graus, quando você faz esse fluido virar 180 graus aqui e voltar na mesma direção que ele entrou, é nesse momento que a sua reação em x é máxima. Tá? Em y, o que acontece é que quando o θ é igual a 90, a reação é máxima, porque na entrada não tem nenhuma componente em y, e quando esse θ é 90, é quando a componente em y da velocidade na saída do volume de controle é o máximo, né? Tá? Ele só tem componente em y ali. E à medida que ele vai inclinando, né, passando de 90 graus, a componente em y vai diminuindo. E aí o ângulo vai diminuindo. Quando ele está 180 graus, não tem nem componente em y na entrada, nem na saída. E aí, nesse caso, volta a ser zero de novo. Tá? Beleza? Então, isso daqui, a gente vai ver lá na frente, né, que as turbinas de Pelton, elas são uma concha que fazem com que o fluido dê a volta. E isso é ligado no eixo. A gente vai ver isso ainda na aula de hoje. Mas, basicamente, ela tem esse formato de concha porque é nesse momento que o fluido exerce o máximo de força, né, na superfície de controle, ou você tem que exercer o máximo de reação para manter esse anteparo parado. Certo? Beleza? Dá um minutinho aí para vocês absorverem, deem uma olhada aí no gráfico, dá uma pensada aí, um minutinho para reflexão aí. Eu sei que é muita informação, então deem uma refletida aí. Se tiver alguma dúvida, já pode perguntar aí o que quiserem.
Professor, ali no 90 graus, o FSX, como o senhor mesmo falou, não deveria ser zero, e aí não deveria tocar lá no zero, professor? Você está falando aqui e aqui, é isso? Isso. Não, cara, por que não? Porque você... O que o 90 graus indica? É aqui, ó. 90 graus é essa configuração aqui, certo? Beleza? Quando ele está 90 graus, esse termo aqui, ó, da saída, cosseno de 90 é quanto? É zero. Vai para Então, zero. Sim, esse entendi. termo é zero. Mas você continua tendo a quantidade de movimento linear da entrada. Certo? Então, quando o θ é 90, a variação da quantidade de movimento linear, ela não é zero, porque a quantidade de movimento linear da entrada está sempre lá. Esse termo só é zero quando a saída, fisicamente, quando a saída está a 90 graus. Você está dizendo o seguinte, se eu inclinar fisicamente, olha só, presta atenção fisicamente o que você disse. Eu entendi, a sua dúvida foi olhando ali o gráfico, tudo bem. Mas fisicamente é o seguinte, você tem esse anteparo aqui a 90 graus, você dizer que a reação é zero é dizer que a força aqui, quando a água vira 90 graus, você não precisaria de nenhuma reação aqui para segurar esse anteparo no lugar. E não é, né? Na verdade, aqui você precisa de uma força sim, porque se você não tiver nenhuma reação aqui, isso daqui vai ser empurrado para o lado. Isso é zero quando o ângulo é zero. Então, matematicamente, é isso aqui. Ó. Você tem a quantidade de movimento linear na entrada e na saída não tem. Então, você tem o máximo, né? É o mesmo caso lá do tanque que a gente viu. Né? Só que a gente viu o tanque em Y, né? O tanque tinha a componente aqui, ele era ancorado, né? Ele tinha a componente em Y, mas na saída ele só tinha em X, né? Do tanque, do caso da balança lá. Tá? Então aí o 90 graus aqui é a mesma coisa. Ele tem uma quantidade de movimento linear na entrada, mas não tem na saída. Tá? Então por isso que a reação em X, a 90 graus, ela não é zero. Tá? Ela só é zero quando o θ é zero. Que aí o fluido entra e sai com a mesma quantidade de movimento linear. Beleza? Então, sugiro que vocês refaçam esse exercício, sem olhar a solução, esse todos, né? Porque aí as dúvidas aparecem, e aí, enfim, estou disponível sempre, né? Não precisa nem repetir isso, mas qualquer dúvida, estou disponível por e-mail para as dúvidas conceituais, tá? E quando vocês começarem a fazer os exercícios também, a partir de hoje, né, que a gente termina essa parte hoje, conceitualmente essas coisas já vão entrar na cabeça, tá? Vocês fazem 2, 3 exercícios, vocês já começam a perceber, opa, tem variação de direção, então tem força, essas coisas assim, né? Tem forças envolvidas. Deixa eu aproveitar aqui. Se eu não corrigir isso, eu vou esquecer. Então, deixa eu botar um menos aqui. Pronto. Beleza? Então, façam os exercícios que essas coisas naturalmente começam a fazer sentido, né? Tá? Esse daqui eu também não vou fazer, eu vou deixar indicado aí para vocês. E aí, só para vocês terem cuidado, tem um exercício na lista que se refere a esse exemplo. Então, é um exercício que está dizendo assim, no problema exemplo 4.7, então é esse, né, porque ela parte a partir desse exercício, desse exemplo, para propor um exercício lá na lista. Então, é o escoamento num joelho que ele tem redução de área. Né? Então, aqui é um joelho a 90 graus. Então, de novo, né? Aqui, ó, a gente tem aqui, se a gente traçar um volume de controle aqui, ó, de cara a gente já vê, ó. Na superfície de controle 1, na entrada, você tem uma componente em X do vetor velocidade, né, que não existe na saída. E a mesma coisa, na saída, na superfície de controle 2, você tem uma componente em Y que não tem na entrada. Então, necessariamente, vão haver reações aqui no volume de controle, né? Aqui tem um flange, ele está dizendo que aqui tem um flange, né, que está parafusado, ele quer saber as reações no flange. Então, necessariamente, vão haver reações em X aqui, né? R, se você quiser chamar de R ou de F, tá? Rx e Ry, tá? Por causa da variação da quantidade de movimento linear. Vai haver em Y por causa do peso aqui, eu acho que ele considera o peso do fluido, não sei. Tá? Mas a água está tentando o quê? Se não tivesse flange, o que ia acontecer com esse joelho aqui? Ele ia ser jogado para fora, né? Certo? E aqui, uma coisa, não sei se foi o Alessandro ou o Zé Paulo que perguntou,
Aqui aparece a pressão, ó, porque o fluido que está entrando aqui, ele está pressurizado, ele não está na pressão atmosférica. Na saída, ele está na pressão atmosférica, né? Aqui ele está jogando para a atmosfera na saída, mas na entrada não. Então, além da variação da quantidade de movimento linear, existe a pressão aqui do fluido que está empurrando ele ali para fora, tá? Beleza? Bom, aí de novo, né, eu vou deixar indicado aqui para vocês, e aí vocês façam, tá tudo explicadinho, né, de novo, vou voltar um slide aqui, né, a gente parte do princípio da quantidade de movimento linear, a forma mais geral, que veio lá do teorema do transporte de Reynolds, né, aqui a continuidade ou conservação da massa, né, continuidade, enfim, que simplesmente vai dizer que o ρ V1A1 igual a ρ V2A2, ou V1A1 igual a 2V2, se o escoamento for incompressível, né, que é o resultado final da continuidade é isso aqui, né, em regime permanente. Bom, aí, de novo, é só aplicar as relações, né, e as hipóteses simplificadoras, as projeções em x e y, né, fazer as projeções na área. Então, vou deixar indicado aqui, depois vocês fazem numericamente. E aqui a gente tem que usar continuidade para saber a velocidade na saída, porque a área varia. Tá? Mas é fácil, só uma relação de área, né? Para saber a velocidade na entrada, e ele deu a velocidade na saída, na verdade. Então, tá aqui, ó, aplicando numericamente, ó, o termo de pressão, que é esse daqui. Deixa eu ver qual é o termo de pressão aqui, ó. Tá certo? A gente tem um termo de pressão, que é uma força de superfície, né? O somatório das forças de superfície em x é a variação da quantidade de movimento linear em x. Então, na saída, não existe nenhum termo de quantidade de movimento linear, ó, tá? Então, esse termo é zero, então a gente só trabalha com os termos na entrada, tá? Deixa eu ver se ele já tinha feito y aqui. E para y, ele não considerou a força de corpo, ele desprezou o peso. Então tá aqui, ó, esse cara aqui é a pressão, né? Certo? 220 kPa absoluto, e aqui aqui ele faz o manométrico, né? Diminuiu da pressão atmosférica, então vezes a área. E aqui a variação da quantidade de movimento linear, tá? Então é o m ponto, esse cara aqui é o m ponto, e esse cara aqui é a velocidade na entrada. Então tá aqui a reação em x, né? Aqui, ó, ele jogou a reação em x para a direita, mas ela, obviamente, de novo, né? Ela é para a esquerda aqui, né? A reação agindo no volume de controle é para a esquerda, para evitar com que esse cotovelo seja jogado para fora, tá? Então tem um termo de pressão, né? Uma força devido à pressão, e um termo de força devido à variação da quantidade de movimento linear. E a soma dos dois deu 1,35 kN. E em y, tem uma reação em y ali, que também é para baixo, né? Aqui ele desprezou a força-peso, que é porque na saída existe uma componente em y que não tem na entrada. Então tá aqui, ó, a variação da quantidade de movimento linear, não tem termo em y na entrada, só tem na saída. Tá? 639 newtons. Tá? Aí depois vocês façam com calma para vocês entenderem. Não tem maiores mistérios, né? A aplicação direta de todas essas relações que a gente vem vendo aí até agora. Tá? Beleza? Então agora, o que a gente vai fazer nessa parte do curso é analisar a mesma expressão que a gente estava vendo até agora. Na verdade, a fórmula não vai nem mudar, na verdade, só o significado físico dos termos que vão mudar. Mas é o caso do volume de controle se movendo com uma velocidade constante. Então, a gente agora, por facilidade, né, por questão de praticidade, a gente vai usar dois sistemas de coordenadas. Um xão, yzão, zão, que é o absoluto ou estacionário, né, que é esse daqui, que ele está parado num referencial fixo. E o xy, o xzinho, yzinho, zzinho, que ele está solidário aqui ao volume de controle que se move com a velocidade constante.
ele também é inercial. Então, as leis de Newton, né, a mecânica newtoniana vale aqui porque, enfim, um referencial inercial, por definição, é aquele que as leis de Newton valem. Né? Então, se ele está se movendo com velocidade constante, ele também é inercial, né? Esse aqui também é inercial, tá? E essa velocidade aqui, com que lembra que o volume de controle estava parado quando a gente fez o teorema do transporte de Reynolds. Agora ele está se movendo com uma velocidade constante, que é diferente de zero, né? Não vai ter nenhuma mudança maior, a parte o fato que o V agora é medido relativo a x, y, z, a esse cara aqui. Ó. E a gente vai ver que isso, na verdade, é muito fácil na prática, tá? Então, que eu bagaço. Voltei. Alguém falou alguma coisa que eu não vi. Travou. Voltou aí, galera? Voltou para mim, professor. Beleza. Beleza. Então, o que eu estava dizendo é que a equação é a mesma que a gente viu até agora, para o caso do volume de controle parado, mas a velocidade agora a gente mede com relação ao eixo coordenado solidário ao volume de controle. A gente vai ver que isso é fácil. Para esse caso aqui é bem fácil. Na verdade. A aplicação disso daqui com exemplo. Tá? A gente vai fazer um exemplo, resolver aqui com vocês. Ó. Repara que é exatamente o mesmo caso desse exemplo anterior, a figura aqui só é tá? É exatamente esse exemplo, assumindo que esse anteparo aqui está se movendo, tá? Com velocidade constante, ele não está mais parado, certo? Então é exatamente a mesma coisa, só de novo, né? O esqueminha ali só está diferente porque é do livro do Fox e aquele exemplo anterior lá era do livro do Munson, talvez. Beleza? Então, ó, um anteparo com 60 graus metros por segundo, então esse U aqui, ó, tá vendo? Que o anteparo se move é igual a 10 metros por segundo, tá? E recebe um jato de água que sai de um bocal estacionário a 30 metros por segundo. Então isso daqui está a 30 metros por segundo. A água que chega, né? Então lembra de novo, né? Aqui ele não desenhou a água, né? Mas tem um jato d'água atingindo aqui, né? Certo? Esse anteparo está se movendo a 10 metros por segundo. E a água vem a 30 metros por segundo. A área de saída do bocal é de 0,003 metros quadrados. Tá? Então, essa área aqui, né, é de 0,003 metros quadrados. Então, ele quer saber a força, né, a componente das forças que agem no anteparo para manter a velocidade do volume de controle nessa velocidade. Ou seja, a água sai a 30 metros por segundo. Se não existir atrito, se não existir nenhuma força de reação aqui, o carrinho vai ser empurrado a 30 metros por segundo, sabe? Certo? Beleza? Então, se não tiver nenhuma reação, ele vai embora, né? Ele não para, certo? Ele vai ser empurrado, na verdade, se o anteparo tiver a 90 graus aqui, né? Se ele tiver a 60 graus, vai ser o 30, né? A velocidade que ele se move vai ser cosseno de 60 vezes o 30. Se ele tiver a 90 graus, vai ser a mesma velocidade. Certo? Se não tiver nenhuma reação aqui, ele vai embora, né? Não tiver atrito, não tiver nada, ele vai embora. Então tem que existir uma reação aqui, alguém tem que empurrar o carrinho para trás para mantê-lo a 10 metros por segundo. Tá? Essa é a ideia desse exercício. E aí, de novo, né? Aqui a gente está montando cada vez mais o princípio de uma turbina. Porque se a gente prender esse carrinho agora num eixo que gira, e sabendo que existe um gerador aqui no meio que demanda um torque para girar, né?
a gente começa a ver que se a gente jogar um jato d'água e fizer esse jato d'água sofrer uma variação de direção, a gente tem que exercer uma força, a gente exerce uma força que faz esse eixo girar. A gente vai ver isso melhor mais para frente. Tem uma figurinha que mostra isso melhor. Mas aqui já começa... Opa, apaguei tudo. Dispositivos que extraem potência de fluidos escoando, né? Força hidráulica, né? As hidrelétricas e tudo mais. Elas se baseiam mais ou menos no princípio de você variar a direção do escoamento da água, e essa variação de direção necessariamente, pelo princípio da quantidade de movimento linear, envolve, né, ou se relaciona com forças no volume de controle, tá? Beleza? Então ele quer saber a força que você ou qualquer pessoa tem que agir aqui no volume de controle para manter esse anteparo aqui se movendo na velocidade constante, certo? Fisicamente é isso. E a potência que pode ser gerada desse dispositivo, tá vendo? Então aqui a gente já começa... Por que potência? Né? Porque se a gente tem uma força associada a uma velocidade, a gente tem necessariamente a taxa de realização de trabalho ali, né? A taxa de realização de trabalho em joule por segundo, que é o F, né? A variação da posição com tempo, né? O ΔX, ΔT, que é a força vezes a velocidade. Então isso necessariamente está associado a uma potência fornecida aqui por essa pazinha que se move, certo? Beleza? Então, fisicamente, essa é a questão. Então, a gente seleciona um volume de controle que se move junto aqui da... Oi, filha, bom dia. Então, a gente escolhe um volume de controle que se move aqui junto desse anteparo, ó, tá? Que é justamente, se a gente quer analisar as reações aqui, né? A gente tem que fazer um volume de controle em volta dele, reparando aqui, né, que a gente fez um corte, uma diagonal aqui, para ficar 90 graus com a saída, e esse bonequinho aqui indica que a gente tem que medir, né, fazer as medidas de velocidade com relação ao volume de controle que se move. Lembra, né, que é o que eu falei aqui, ó, até marquei aqui. Agora a velocidade, no teorema do transporte de Reynolds, ele é medido com relação ao volume de controle, tá? Então, por isso que ele botou o bonequinho ali em cima. Por isso que esse bonequinho está aqui agora. Então, vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? Então, a gente selecionou esse volume de controle com a velocidade de 10 metros por segundo. As reações Rx e Ry são as componentes da força necessária para manter essa velocidade de 10 metros por segundo, né? Aí tem o 10i aqui, porque a velocidade dele só está no eixo x aqui, né? Xão ou xinho aqui, tá? E aí todas as velocidades medidas relacionadas com relação a esse referencial aqui que está se movendo junto do volume de controle, tá? Então, como é que fica as expressões agora, x e y, da quantidade de movimento linear, ó? Olha lá, ó. Aqui está ela com todos os termos, né? Então, eu parti da forma mais geral, fiz agora, desprezei as forças de corpo. Em algum momento aí, se ele não falou isso, a gente fala agora. Então, as forças de corpo são... Desculpa. Regime permanente. Então, esse cara aqui vai embora. Se ele não falou, a gente assume isso agora. Força de corpo também, em x, pelo menos, né? Não tem aceleração da gravidade em x. Então, as forças de superfície em x são igual à variação da quantidade da direção, né, da componente da quantidade de movimento linear em x, né? Certo? A variação em x, né, o somatório das forças em x, é igual à integral na superfície de controle da projeção em x, e aí essa projeção aqui da velocidade na área. Tá? Beleza? Então aqui a gente tem a superfície de controle em 2, e aqui a gente tem a superfície de controle 1, né? Onde o fluido cruza a fronteira. O que são esses termos aqui na superfície de controle 1? Aqui CS de control surface, né? Então a V1x, né, é a componente em x, né, do vetor velocidade na entrada aqui.
aí só tem esse vírgula XY, né? Ficou um pouco grande, um pouco feio essa notação. É só para enfatizar o seguinte, ó, é a projeção em X, na entrada, medida com relação ao eixo coordenado xzinho, yzinho, zzinho, tá? Que se move junto do volume de controle. Então, por isso que ficou meio grande aqui, essa notação aqui, né? Mas é simplesmente isso. É esse termo aqui, ó. V1, X, xzinho, yzinho, zzinho. E aí a projeção do V1 em dA, então aqui a gente não faz mais a projeção desse vetor velocidade em nenhum sistema de eixo coordenado, simplesmente no elemento de área na entrada. E aí na superfície de controle 2, a mesma coisa. Né? Em X, a gente tem a projeção da saída em X com relação ao eixo coordenado que está solidário, né? Ao sistema de coordenada que está solidário na superfície de controle, e aí a projeção do V2 em dA. Que isso daqui é fácil, né? Porque o V2 está perpendicular aqui, está paralelo, está perpendicular à área aqui, né? Ou paralelo ao normal unitário, tá? Professor, eu tive uma dúvida. Porque o CS, professor, é a taxa líquida, correto? Que é a diferença entre entrada e saída. Então, aparece necessariamente um menos no meio dos dois termos, não é isso, professor? Por que nesse caso aqui aparece mais? Não, porque eu ainda não fiz a projeção, ó. Você tá certo e você está completamente cheio de razão, mas só porque eu ainda não fiz a projeção. Aqui, ó. A sua pergunta está aqui, ó. Nesse passo, entendeu? Mas você está certo. Ela só aparece depois que aqui, ó, o produto interno aqui ainda não deixa eu fazer a questão do sinal. Então tá aqui, ó. Aqui eu tirei da integral, mas ainda não fiz a projeção também, ó. Eu tirei da integral, assumindo que todo mundo é uniforme. Então tá aqui embaixo e aqui sim aparece o sinal, tá? Tá aqui, ó. Na entrada, aqui, ó, esse termo, desculpa, cruzou aqui, ó. Esse termo veio para cá, ó. Ele é menos aqui, ó. Porque na entrada, o vetor velocidade está contrário à normal unitária da área. Então, menos V1x está aqui, ó, exatamente. E o 2 veio para cá, enfim, cruzou aqui, né? Opa. E o 2 veio para cá porque ele continuou positivo, porque na saída a normal unitária está na mesma direção. Então, está aqui, beleza? A mesma coisa, se vocês olharem o exercício anterior, é a mesma expressão. Tá? Só que aqui a gente tem um pouquinho mais de subíndice aqui, que torna o negócio meio feio, né? Meio poluído aqui, né? Essas notações ficam mais poluídas, mas é a mesma expressão do exercício anterior, exatamente a mesma, tá? Beleza? Então, V2x, aí agora eu vou ter que fazer a projeção, né? Lembra que o V2x aqui, ó, ele é a projeção do 2 em x. E o V1x, ele é o próprio V1, que só tem componente em x. Tá? Então, V2x é M ponto, V1x é M ponto. Tá? E os V's medidos com relação ao xzinho, yzinho, zzinho. Certo? E a gente precisa dar continuidade para achar o V2. Enfim, a mesma coisa, né? Aqui eu fiz muito detalhadamente, mas eu parti da continuidade e tudo mais para chegar que o V1 é igual ao V2, na verdade, né? No exemplo anterior, eu simplesmente fiz isso aqui, ó. A1V1 igual a 2V2, que é o resultado final da gente fazer a continuidade para o escoamento incompressível, né? Tá? Essa é a relação aqui, enfim, que sempre aparece quando o escoamento é incompressível em regime permanente. Então, V1 igual a V2. Certo? Então, o que é a reação em X, né? Aí aqui eu tirei fora o vírgula xzinho, yzinho, zzinho, para ficar um pouquinho mais limpo a anotação, né? Tá? Eu deixei de carregar esse xzinho, yzinho, zzinho, mas vocês sabem, né, que esses caras todos são calculados com relação a esse sistema de coordenadas aqui, tá? Então, V2x, né, a componente na saída aqui, ó, V2x, medido com relação ao volume de controle, é esse cara aqui, né? E a vazão máxima aqui. E o V1x é a velocidade medida com relação ao volume de controle, que entra ali no volume de controle, que está em x, né? Que ela só tem componente em x, tá?
certo? Então, ficamos com essa expressão aqui, ó, m ponto V2x menos V1x. Agora, a gente precisa saber como que escreve esses caras aqui, que é super simples, né? Super fácil, com relação ao sistema de coordenadas do volume de controle. Então, a gente faz isso, ó. Quanto que é o V1, que é igual ao V2? É o V menos U. O que é a velocidade? Esse camarada aqui, ó, como é que ele vê essa velocidade atingindo o volume de controle? É a velocidade do jato menos a velocidade com que ele está se movendo. Tá? Então, se você está em cima de um carro e tem alguém jogando uma mangueira com água, e você está se distanciando dessa mangueira, dessa pessoa, você vê a pessoa que está parada, vê a água se movendo a 30 metros por segundo. Mas você vê a água chegando no carro a 20 metros por segundo. Tá? Super simples, né? Essa questão de física aí que vocês já viram ao longo da vida. Se ele estivesse indo para a esquerda, aí somava, né? Certo? Porque aí a água está chegando na sua direção a 30 metros por segundo e você indo de encontro à água a 10 metros por segundo. Beleza? Como está indo para a direita, a gente subtrai. Então, a magnitude do vetor velocidade, deixa eu botar vermelho aqui. A magnitude do vetor velocidade é 20 metros por segundo, observado com relação a xzinho, yzinho, zzinho. Tá? Ela passa ali, ó, a 20 metros por segundo. Então, o V1x, ele é o próprio V1, né? Aqui na entrada, ele está totalmente no eixo x, 20 metros por segundo. Na saída, é 20 cosseno de 60, certo? Então, ele sai lá a V2 cosseno de 60, que é 10. Então, simples, né? Beleza? M.ρ V2A2, 60 kg por segundo. Então, a gente tem que exercer uma reação aqui, ó. Na verdade, aqui está ao contrário, né? Ele jogou para a direita de propósito, ele sempre faz isso de propósito, né? Claro que tem que estar para a esquerda. Então, você tem que segurar ali, ó, ou alguma força externa no volume de controle, tem que exercer 600 newton nesse carrinho, na vertical, para mantê-lo a 10 metros por segundo. Tá? Se essa força sumir, ele vai se mover a 60 cosseno. Vamos ver aqui. Não, no mesmo 20, né? Ele vai se mover nesse 20 ou é na diferença? Se essa força some, se o Rx é igual a zero, a entrada é igual a saída, né? Bom, enfim, se não tivesse essa força, e se ele estivesse na vertical, ali eu estou meio na dúvida de qual a velocidade que ele adquiriria se não tivesse nenhuma reação. Mas se ele estivesse na vertical, a velocidade seria de 30 metros por segundo. Tá? Ele adquiria a mesma velocidade que o jato atinge o carrinho ali, tá certo? Beleza? Mas como você tem uma reação, como você está exercendo uma reação ali no carrinho, como você está freando, na verdade você não está freando, mas você está impedindo que ele se mova com a velocidade que ele quer. Então você tem que exercer uma força de 600 newton para fazer com que ele se mova a 10 metros por segundo. Tá? Então, para a esquerda, aqui, né, eu estou dizendo que o Rx aqui é no lado oposto ali. Tá? Beleza? Fisicamente é isso. E em Y, é simplesmente a reação à variação da quantidade de movimento linear aqui em Y. Né? Na entrada não tem nenhum termo, e aí é direto, né? Fazendo a mesma coisa. Aqui a gente não fez a projeção, né? Partindo do caso geral em regime permanente. Na superfície de controle, a gente tem os termos de fluxo que entram e saem do volume de controle. A força de superfície é o RY, né? A reação em Y. E a força de corpo é o mg. Tá? E aí, jogando isso tudo ali, né? Fazendo a mesma coisa que a gente fez agora em Y, sabendo que em 1 esse cara aqui é zero, ó. Isso aqui é igual a zero, porque não tem nenhuma componente em Y aqui em 1, né? Então a gente só fica com a componente em Y na saída, que é o V2 sendo θ. O M ponto é o mesmo, vazão máxima não varia, V2Y. Então 17,32 metros por segundo é a saída, né? V2 sendo θ, e a reação Y, desprezando o peso, é de 1 kN aproximadamente. Tá? Então 1 kN para cima,
que essa reação tem que ser exercida no carrinho para compensar essa variação da quantidade de movimento linear ali no carrinho ali, tá? E aí ele está pedindo, né? Então isso daqui é aquilo que eu estava falando, né? Mais para frente a gente vai ver como que isso se aplica a uma máquina de fluxo, né? Como que esse dispositivo se movendo com uma velocidade constante tem uma analogia com as máquinas de fluxo, tá? Beleza? Que é o que a gente usa para gerar potência, né? A gente vai ver aqui, ó, quanto de potência que a gente extrai desse dispositivo. Antes, ele pede aqui, ó, a velocidade V2 observada de um observador fixo, né? Vista de um observador fixo, ou seja, se tivesse um outro bonequinho aqui, ó, parado fora do carrinho, quanto que ele vê o V2, né? A gente viu que o V2 desse camarada aqui, ele é a diferença da velocidade, né? Então, esse cara aqui, ele vê o V2 saindo a 20 metros por segundo, tá? Se uma pessoa estivesse aqui fora, quanto que ela veria o V2 ali, ó? Aí a gente tem que fazer uma soma vetorial, não tem muito jeito, ó. O V1 veio de uma soma vetorial também, né? Aqui, ó. O Vzinho 1 aqui, ó, é a velocidade com relação ao x, y, z. O Vzão 1 é a velocidade com relação a xão, yzão, zão, que é o que foi dado lá, ó, 30 metros por segundo. Esse cara aqui, ó, 30 metros por segundo. Esse cara aqui, ele a gente quer saber. E esse cara aqui é a velocidade com que o carrinho está se movendo. Então, vetorialmente, você vê que esse termo é esse termo menos esse, que a gente fez direto, né? Certo? Que foi o que eu falei quando você está se movendo para trás de uma pessoa jogando água com uma mangueira em cima de você. Então, a gente vê a água. Então, vetorialmente é isso aqui, ó. Deixa eu apagar ali. Então, na entrada, vetorialmente é isso, né? Você tem a velocidade absoluta da pessoa que está em pé ali jogando a água, né? Essa pessoa jogando água com a mangueira está em xão, yzão, zão. Então, é essa velocidade que ele vê. Essa velocidade aqui é o que o observador no volume de controle vê, né? Porque ele está se movendo com a velocidade u. Tá? Então, ele vê a diferença desse termo, que está inercial ali, parado, né? Para a velocidade com que ele se move. Na saída é a mesma coisa. Então, tá aqui, ó, soma vetorial na entrada e na saída. Só que na saída tem ângulo, mas também isso não é bem simples, ó. Aqui, ó, o V2 foi o que a gente determinou, né? Foi a soma vetorial, a velocidade não varia por causa da continuidade, então ele sai com a mesma velocidade que ele entrou. Mas o carrinho está se movendo com essa velocidade u aqui, ó. Então a soma vetorial é a projeção desse cara em x, a projeção do V2 com relação ao referencial em x, que é o que vai dar aqui, mais o u. Tá? Então, aqui, ó, o V2x é o V2xzinho, yzinho, zzinho, cosseno de 60, que é a projeção aqui, né? Mais o U. Então, vai dar esse termo verde aqui, ó. Esse termo verde é esse termo aqui, ó. Certo? Então, 20 cosseno de 60, a gente tem a velocidade, tem o ângulo, mais 10, então 20 metros por segundo. Então, esse cara, ele vê em x uma projeção de 20 metros por segundo, e em y, 17,32 metros por segundo. Então, ele vê isso com uma magnitude, né, de raiz quadrada, de 20 ao quadrado, mais 17,32 ao quadrado. Então, essas são as projeções x e y desse vetor velocidade aqui, ó, roxo, que é o vetor velocidade que a pessoa parada no referencial fixo, né, na Terra, por exemplo, vê a água saindo do anteparo que está se movendo com velocidade u e entra nesse anteparo com velocidade de 10 metros por segundo, né? E entra com a velocidade de 30 metros por segundo, tá? Beleza? Então isso nada mais, nada menos é do que uma sominha vetorial ali dos vetores, né? Tá? Não tem muito mistério, não. Beleza? Certo? Na entrada a soma vetorial é muito direta, né? Porque não tem nenhuma componente em y. Na saída tem que fazer uns cosseninhos e senos ali. E aí, na verdade, vocês podem resolver isso da maneira que vocês acharem mais fácil, né? Essa é a maneira que eu, particularmente, acho simples, né? Pegar o U aqui, ó, e somar com a projeção do V2
em x. O U só tem componente em x, né? Então aqui V2, x, xzinho, yzinho, zzinho, tá? Então é o U vezes esse cara, né? Que é o V2, xzinho, yzinho, zzinho, cosseno de 60, tá? Que vetor, né? E ali é a projeção. Beleza? Então, nenhum mistério maior aí, né? Nessas relações de velocidade, né? Tá? E está pedindo a potência que pode ser extraído desse dispositivo. Se eventualmente a gente colocar aqui, é o que eu estava falando, né? Um eixo. A gente tem uma certa força aqui, né? E esse raio, a gente tem um torque associado ao centro aqui, ou a força que pode ser extraída linearmente aí desse dispositivo, né? Tá? Então é a reação em x vezes a velocidade. 600 newton, que a gente calculou, vezes a velocidade de 10 metros por segundo, então 6 kW. Tá? E a gente também pode fazer em função de θ, né? Lembra que a reação em x veio dessa expressão, onde o V1x só tinha componente em x, né? E o V2x tinha componente em θ também. Então a gente vê exatamente o caso do exemplo anterior. Ó. Quanto maior o θ, mais potência a gente pode extrair. Então a gente estava aqui no θ igual a 60, ó, onde a gente extraiu 6 kW aqui, ó. Se a gente botar o θ de 180, ou seja, lembra, né, que quanto maior o ângulo, maior a força que a gente tem que exercer de reação ali, né, desse dispositivo. Então, se a gente virar de 180 graus, a gente vai de 6 para 25 kW de potência que pode ser extraído desse dispositivo ali, tá? Beleza? E é por isso que normalmente as turbinas de Pelton, a gente vai ver isso mais para frente, né, ela tem uma conchinha que faz uma volta de 180 graus na água, tá? Aí, ó, esse exemplo a gente vai ver mais para frente, mas o que a gente está vendo agora já é base para ele, ó. Isso é uma turbina de Pelton. A água entra, tem um jato d'água. Aqui a gente está vendo vários jatos, ó. E esse jato direciona a água para essa, tá vendo aqui esse eixo aqui com esse monte de conchinha. Se a gente der um zoom nessa conchinha, ela faz isso. Ó. E é justamente esse ângulo aqui de 180 graus que gera uma força. E essa força associada a esse raio aqui gera um torque aqui nesse eixo que é ligado num gerador, tá? Então essa é a ideia da turbina de Pelton, é baseado nesse princípio aqui da variação da quantidade de movimento linear. Certo? Beleza? Então por isso que eu botei aqui, ó, isso aqui vai voltar mais para frente, na verdade nem voltará, né? Ela será melhor discutido. Vou tirar esse voltará aqui. Que é isso daqui, ó, será melhor discutido na análise mais para frente, né, que é mais direto. Aqui a gente já tem uma ideia, para vocês já terem uma ideia, porque eu não vou voltará se eu estendesse essa discussão. Não vou estender porque na parte de quantidade de movimento linear a gente vai ficar uma boa parte do curso e depois máquinas de fluxo inteiro só falando de dispositivos dessa maneira. Mas o princípio, vamos dizer assim, fundamental, a gente já começa a ver nessa aula de hoje, né, nessa parte do princípio da variação da quantidade de movimento linear. Essa é a base de funcionamento desses dispositivos. Tá? Variação da direção do fluido, para que essa direção aqui, observa que ele está na pressão atmosférica, tanto na entrada quanto na saída, então não tem nenhuma pressão sendo exercida aqui nessa concha, é só realmente a variação da direção do fluido, tá? que exerce uma força que faz ele girar. Certo? Alguma dúvida aí? Vamos dar uma parada agora. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta desse exercício? Se passou alguma coisa rápida de algum exercício anterior? Professor, esse trabalho ali foi calculado como mesmo, professor? O trabalho... Força vezes velocidade. Força vezes velocidade. Beleza. Isso, tá? Beleza? Na verdade, não é trabalho, né? É potência. Trabalho é força vezes deslocamento, tá? Trabalho é força vezes o deslocamento. É a própria definição de trabalho, né? É a força agindo ao longo de uma... O trabalho mecânico é definido dessa forma. Agora, a taxa de realização de trabalho é a força vezes a variação, a taxa de variação do deslocamento ali, né? O ΔX, ΔT. Então, aí, o W ponto é força vezes velocidade. Tá?
Tá? Então, a taxa de realização de trabalho, que é a potência, é força vezes velocidade. O trabalho é força vezes o deslocamento. Aqui a gente está interessado muito mais em saber a potência do que o trabalho. Tá? Se a gente quiser saber a potência, é só multiplicar por quanto tempo esse dispositivo agiu aqui, né? Quanto tempo você realizou essa potência, você sabe o trabalho em joule, né? Trabalho em joule, potência em joule por segundo, que é o watt, né? Certo? É o W ponto ali. Certo? Então, é a taxa de realização de trabalho ou a potência, né? Então, força vezes velocidade. Então, sempre que você tem uma força agindo num corpo com uma certa massa, né? E essa massa se move numa certa velocidade, a gente tem uma potência relacionada a isso, a potência do carro, né? É a força que o carro está exercendo para se mover vezes a velocidade que ele está se locomovendo, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Então, vamos dar a nossa paradinha de 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta aí.